Bom dia, nono ano! Como vocês estão? Prontos para mais uma manhã de videoaulas? Hoje é quarta-feira e eu vim apresentar as aulas da videoaula de hoje. Hoje vocês terão uma aula de história, uma aula de inglês, uma aula de redação e uma aula de biologia. Pessoal, e as aulas ocorrerão nessa mesma sequência. A primeira aula, uma aula de história, ministrada pela Miss Aires. A segunda aula, uma aula de inglês, ministrada pelo Mr. Steffley. A terceira aula, uma aula de redação, ministrada pela Miss Cristiane. E a quarta aula, uma aula de biologia, ministrada então pela Miss Val. Pessoal, lembrem-se que aqui na descrição do vídeo estão os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam, junto com as atividades de homework de vocês, ok? Pessoal, me coloco à disposição. Qualquer coisa, podem nos procurar. Uma ótima aula para vocês, uma boa quarta-feira e até amanhã. Fiquem com Deus. Hello, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Iris, professora de História. Eu não coloquei, né, História aqui no slide, mas enfim, aula de História. E diferente do que a gente vem fazendo, que eu faço um vídeo conceituando para vocês, trazendo os conceitos, alguns conceitos, depois eu passo a atividade. Esse vídeo aqui, eu vou direto para a atividade, nós vamos fazer a atividade juntos. Então dá tempo de você pegar seu livro aí, a gente fazer junto, você já fechar agora essa atividade. Então, na página 61 do livro, eu também me confundi quando eu coloquei 61, aí eu abri aqui a página e falei, uai gente, eu coloquei errado, porque 61 nós fizemos semana passada, só que nós fizemos, na verdade, 60 e 61, a página 60 tem um texto, e a página 61 era para responder o texto também no comecinho da página 61. Aí na página 61 tem o exercício de número 4, que é esse que nós vamos fazer agora, certo? Exercício de número 4. Vamos lá então, deu tempo aí de você pegar o seu livro, acompanhar a leitura, para a gente já fazer essa atividade aqui rapidão. Então, na página 61, no exercício 4, nós temos a seguinte questão. O texto a seguir foi lançado em forma de panfleto sobre o Japão por aviadores do Exército dos Estados Unidos, poucos dias depois da explosão atômica em Hiroshima e Nagasaki. Vamos lá, vamos ler o texto. Ao povo japonês, lede com atenção o seguinte. A América inventou uma bomba mais poderosa do que toda outra arma existente até hoje. Contém força igual à carga total de 2.000 grandes B-29. Poderiam transportar juntos. Refletir neste terrível fato, do qual certificamos a verdade. Começamos a utilizar essa arma no Japão. Se tiverdes dúvida, procurai saber o que uma única bomba atômica fez em Hiroshima. Antes de destruir pela bomba atômica todos os recursos militares que vos permitissem continuar esta guerra insensata, nós vos pedimos que envieis petições ao imperador para que ele cesse as hostilidades. O presidente dos Estados Unidos já vos forneceu, em uma proposta de 13 artigos, as condições de uma rendição honrosa. Nós vos aconselhamos a aceitar essas condições e a começar a construir um Japão pacífico, novo e melhor. Tomai imediatamente as medidas necessárias para sustar a resistência armada. Do contrário, não hesitaremos em utilizar esta bomba de toda espécie de armas mais superiores, a fim de terminar essa guerra rápida e decisivamente.
esse texto foi, na verdade, a tradução de um panfleto que foi jogado pelos Estados Unidos em alguns países do Japão, para que eles tivessem conhecimento primeiro do que aconteceu em Nagasaki, não ficasse algo que não fosse conhecimento de todos. Então, foi para que todo mundo soubesse o que aconteceu em Hiroshima, né? Na verdade, não foi em Nagasaki, foi em Hiroshima. E para que a população ela pedisse ao imperador que se rendesse. Então a intenção dos Estados Unidos não foi alertar a população, cuidado, a gente é bonzinho, mas assim nem, não foi isso. A intenção dos Estados Unidos era realmente causar um pânico aí na população e para que a população fosse atrás do imperador e falasse, pelo amor de Deus, para com isso, não é? Bora terminar com essa guerra logo, porque senão eu não vou resistir. Então, esse texto, esse panfleto foi espalhado por todo o Japão, com esse intuito. Então, vamos lá. Responder as perguntas, que está na página 61 também, logo abaixo do texto. A primeira pergunta. Qual é o nome da arma poderosa inventada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial? Gente, eu nem vou responder, porque essa pergunta é muito fácil e vocês vão me mandar foto dessa atividade, então eu não vou nem responder para vocês, tá? Essa daqui, porque essa daqui é muito fácil. Bora, próxima, letra B. Qual recomendação o panfleto faz à população japonesa para que ela conheça os efeitos dessa poderosa arma? Então, algumas recomendações. Para que as recomendações, na verdade, sim, é para que eles conhecessem os efeitos dessa arma. O panfleto, ele recomenda que eles procurassem saber o que aconteceu, né, lá em Hiroshima. O panfleto, ele não falou o que aconteceu. Ele, na verdade, ele pede para que a população se informe, procure saber o que aconteceu em Hiroshima. E também fala aí nessa questão de que pede para a população falar com o imperador, né? Então é isso. O panfleto ele não fala dos efeitos da bomba. Ele só pede para a população se informar a respeito do que aconteceu lá em Hiroshima, certo? Letra C. Quais as ameaças feitas pelos Estados Unidos ao Japão caso o país não se rendesse? Aí lá no meiozinho ele fala o seguinte: caso o Japão não se rendesse, o governo dos Estados Unidos ele ameaçava destruir com uma bomba atômica todos os recursos militares, além de utilizar outras espécies de armas que eles ainda não tinham usado e que seria de poder destrutivo superior ao da bomba atômica, a fim de encerrar a guerra de maneira rápida. Então foi isso que os Estados Unidos ameaçou a fazer caso o Japão não se rendesse. D. As relações políticas entre dois países tornaram-se muito desiguais quando apenas um deles dispõe de bomba atômica. Explica essa frase. Então, todos esses exercícios você vai escrever lá, página 61, letra A, responder, letra B, responde, letra C, letra D, beleza. Essa resposta ela é bem pessoal. Explica essa relação. Então, eu vou falar um pouquinhozinho só. Essa frase, ela demonstra, no princípio, de desequilíbrio, digamos assim, de força. É injusto dois países em desequilíbrio, duas forças em desequilíbrio, elas lutarem entre si. O que, na verdade, é comum nas guerras modernas, né? Geralmente é por isso que se guerreia, que os países entram em guerra, quando ele pensa ou ele sabe que ele tem um poder maior que o outro, aí é que ele entra em guerra. Se ele tem
a consciência de que ele não tem esse poder sobre o outro, ele nem fala de entrar em guerra, né? Então, esse princípio, ele ocorre quando um país ataca outro utilizando de armas exageradamente superiores. Seria, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Uma briga de rua. Se um lutador, um boxeador profissional luta com não é nem profissional, não é nem iniciante, mas quando um lutador profissional de boxe luta com uma pessoa comum lá no supermercado. Tava no supermercado, esbarrou nele e esse boxeador começa a bater no outro que esbarrou nele. É injusto, porque o boxeador tem treinamento, tem suplemento, faz academia, faz uma série de coisas para que ele tenha aí controle sobre a sua força e se torne cada vez mais forte. Enquanto o outro lá que esbarrou nele, ele é professor de história, que não faz exercício, usa óculos, só fica em casa assistindo documentário e assistindo documentário de civilizações antigas e lendo livros. Ele exercitou o cérebro dele, mas os músculos não. Então seria uma luta injusta desse professor com o cara que é um boxeador profissional. Então, é mais ou menos isso que essa frase tem a dizer, mas assim, com suas palavras. Explique o que você acha, justifique a sua resposta e de forma legível, tá ok? Para que eu possa entender o que você falou. Então, como eu já disse para vocês na live, eu acho que na live de... Que dia foi nossa live? Segunda-feira, eu acho. Isso, na live de segunda-feira, falei para vocês que eu iria dar um ponto extra. Então, esse ponto extra se encontra na página 61. Somente hoje, quarta-feira, dia 10, você vai me entregar essa atividade valendo um ponto. Professora, esse ponto extra, ele afeta a minha nota? No sentido, se eu tirar, vale... Está dentro dos 10 pontos que a gente tem que dar para vocês? Não. Esse um ponto, gente, é ponto extra. Então, se você, por exemplo, não se deu bem em alguma das atividades, ou não entregou uma atividade, ficou faltando um pontinho, é só você recuperar. Se tá tudo ok, tudo beleza, você acha que tá de boa, não precisa desse um ponto, beleza. É um ponto extra, então por isso que ele vai estar disponível somente hoje, tá? Então, as pessoas que me entregarem hoje, até meia-noite tá valendo, vai valer um ponto. Amanhã não vale, terça não vale, segunda não vale, sábado não vale, domingo não vale. Somente hoje. Hoje, até a meia-noite, esse vai estar escrito apenas assim, ó, página 61, só isso. Você vai tirar a foto das suas respostas e colocar lá no Classroom, tá ok? Valendo um pontinho, somente hoje. Posta lá. Quem não puder postar lá e quiser me mandar no WhatsApp, beleza. Não importa, gente. O importante é você entregar, caso você queira, esse um pontinho extra. Tá ok? Professora, mas e se eu não preciso, eu já tenho 10 em tudo, acertei a prova oral, acertei o formulário e não preciso desse um ponto? Não vou postar. Beleza. Fica a seu critério, tá bom? Então, galera, é isso que nós temos para hoje. Beijos para vocês. Até semana que vem nós já começamos com as nossas revisões, tá bom? Para nossa prova. Beijinhos para vocês. Estou com saudade de vocês e até a próxima. E aí, galerinha do nono ano, 9th grade, how are you guys doing? What's up? That's great. Let's go. Here on the board. Aula de hoje, vamos falar sobre phrasal verbs. O que são phrasal verbs? I have no idea.
What is a phrasal verb? That is strange. That is weird. I don't know. I don't know. I don't know. It's difficult. É as coisas que eu mais escuto. Então presta atenção. Vamos entender o que são phrasal verbs. Vamos tentar entender o que são phrasal verbs. Eu tenho uma palavra em inglês. Eu tenho outra palavra em inglês. Eu junto as duas e viro uma terceira palavra em inglês. Ou uma expressão, melhor dizendo. É melhor dizer assim. Então eu pego uma palavra, outra para outra, uma palavra, outra palavra, junto as duas, plim, gera uma expressão em inglês. Ok? Então isso é muito comum? Yes. É muito usado? Yes. É importante? Yes. É difícil? Não. É só uma questão de memorizar. Como é que eu faço para memorizar phrasal verb? Assim como verbs, como os verbos, a gente tem que dar um jeito de memorizar. Não tem uma regra para eu aprender, não tem uma tática, um guru me falou que eu tenho que fazer isso para memorizar os verbos. Não. Ok? O que eu fazia? Cada palavra nova, na verdade, não somente verbos, como vocabulário e tudo mais, eu crio uma frase em inglês num contexto do meu dia a dia, e aí a cada momento que eu leio aquela frase, tipo, eu leio umas 3 vezes, eu já memorizei. Por quê? Porque eu não estou aprendendo somente a palavra solta, porém eu estou aprendendo o contexto. Aí eu vou assistir uma série em inglês, não vai ter palavras soltas, vai ter um contexto. Nossa, eu já vi aquilo ali no contexto, então eu sei o que é. Essa é a importância da gente criar frase para aprender as coisas. Ok? Let's go! Phrasal verbs. Essa coisa esquisita, se chama verbo frasal, é o seguinte, eu tenho a palavra fall, a palavra true. Fall significa cair. Caiu. True. Dentre, por entre. Ok? Então, se eu junto a expressão fall true, eu quero dizer fail. Falhar. Tipo, quando alguém falha em alguma coisa, dá ruim. Dá ruim mesmo uma coisa? Pois é fail. Mas o que tem a ver? Se fall é cair, true é por entre, dentre, falhar? Exatamente, não tem nada a ver, ok? Então o seu objetivo é focar que essa expressão significa isso. Essa expressão significa isso. Essa expressão significa isso. Significa isso. Beleza? Ok. Fall true, fail. Então, se eu sei que fall true significa fail, que é falhar, eu vou criar uma frase em inglês, vou colocar a expressão fall true, a partir do contexto eu vou entender que fall true significa fail, e aí eu vou aprender essa expressão fall true. E aí se eu repetir algumas vezes, e se eu ver isso numa música, numa série, qualquer coisa, num filme, eu vou saber que fall true significa que alguém falhou em alguma coisa. Caraca! Super simple. Certo? Então, galera, nós temos a expressão fail, fall true. Take on. Take on nós utilizamos para pegar, certo? Para trazer algo ou contratar, ok? É muito utilizado no mercado de trabalho. Alguém vai contratar alguém. Take on a person. Contratar uma pessoa. Talk over é discuss, discutir, ok? Eu coloquei em inglês, vamos colocar em português também, né? Falhar. Discutir, falar sobre, talk over. Let's talk over about the homeworks, ok? Lay off. Lay off significa dismiss ou dispensar, ok? Dispensar, em inglês a gente chama de dismiss. Beleza. Alguém foi dispensado? Laid off. Get out significa sair, ok? Bye bye. Take off significa tirar. Tem uma musiquinha de criança que fala take off your shoes, ok? Que é tipo, tire os sapatos. Geralmente em algumas casas as pessoas gostam que a gente take off your shoes, our shoes, que a gente tire os sapatos para não levar as impurezas da rua para dentro do seu lar, ok? E por último nós temos get up, que é levantar. Alright. Eu tenho então fall true, take on, talk over, lay off, get out, take off, get... Eu repeti? Oops, sorry.
Confundi, lay off com take off. Empolguei demais aqui na história. E get up no final. Beleza, eu sei o que significam esses phrasal verbs, essas expressões. O que eu vou ter que fazer agora? Number 1. Create one sentence for each phrasal verb presented. Vocês vão criar uma frase para cada phrasal verb, desses aqui, uma frase. E essa frase pode ser tanto no present quanto no past. Pode ser tanto... Vamos representar melhor, né? Presente, estamos vivendo aqui agora, presente, ou falando sobre o past, passado, ok? Então, eu posso utilizar tanto esse verbo assim, no presente, quanto eu posso utilizar ele no passado. Professor, mas aí, o que eu vou modificar? É ótimo. O que eu vou modificar, o que eu vou mudar se eu estiver falando no passado? O verbo, ok? Então, eu vou mudar o verbo do meu phrasal verb. Então, por exemplo, get, o passado de get é got. Então, se eu quiser falar get up no passado, got up, ok? Take, no passado, é took, ok? Então, took off. Get, got, late, late, talk, talked, take, took, fall, fell. Então, além disso, eu vou ter que pesquisar o passado desses verbos. A não ser que alguém ainda tenha nossas listinhas de verbos que eu passei para vocês. E aí vocês podem dar essa olhada lá, ok? Os livros de vocês também vêm algumas tabelinhas de verbo lá no final, ok, galera? E é isso. Quem precisar traduzir e quiser utilizar um bom tradutor, tem o DeepL. Não estou recebendo por isso, estou fazendo um merchan de graça. DeepL é um tradutor muito bom, ok? É só digitar DeepL Translator no Google que vocês vão achar lá, traduz textos e frases perfeitamente. Vai ajudar vocês nesse contexto. Beleza, galera? Thanks ever so much for watching this class today. See you next. Terminando essa aula como professor normal que sou. Até nossa próxima aula. Bye, bye. Bom dia, nono ano, tudo bem? Hoje, quarta-feira, temos aí véspera de feriado. Temos aí uma aula de redação, seguindo o nosso horário de aulas presenciais. E hoje nós estaremos falando aí sobre anúncio institucional. Semana passada nós falamos aí sobre anúncio publicitário e hoje sobre anúncio institucional, porque existe aí uma diferença entre um e outro. O anúncio publicitário, como vocês viram, ele tem como intuito aí vender um produto, uma prestação de serviço, anunciar um show, um teatro, uma peça teatral, um novo filme, uma marca de camiseta, enfim, ele tem como intuito a ideia comercial. E hoje nós estaremos vendo aí o que é um anúncio institucional, porque ele está dentro desse gênero e anúncio, mas ele tem algumas características que diferem do anúncio publicitário. Então, nós estaremos falando sobre isso. E, como atividade, é uma proposta aí, né, de elaboração, aí, de criação de um anúncio institucional, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o tema, tenho algumas sugestões de leitura aí para vocês se embasarem para fazer o seu anúncio, tá? Então, aqui, vamos seguir aí, que eu vou começar a abrir as telas. Então, anúncio institucional. Primeiro, vamos falar sobre a conceituação. Ele é um gênero textual e ele tem uma função, né, o objetivo, divulgar uma ideia de caráter social. Então, a diferença do publicitário para o institucional é que o publicitário tem caráter comercial e o institucional social. Então, aqui nós não iremos vender nada, nós não iremos vender um produto, uma prestação de serviço. Aqui nós temos como fundamento principal no anúncio institucional a divulgação, né, de algo que tenha relevância social. Então, aí, ele tem as características muito parecidas com o anúncio publicitário. Que é linguagem verbal e não verbal, né, que é o quê? Colocar imagens, colocar palavras, forma objetiva, clara, né, ou seja, algo que não seja tão rebuscado.
o anúncio institucional, ele parece muito com o publicitário. As características são basicamente as mesmas de como elaborar, de como colocar as palavras, a questão das imagens, a questão das cores que eu mostrei para vocês na semana passada. Então, aquelas características valem também para o institucional. Só que, repetindo, o anúncio publicitário tem caráter comercial e o anúncio institucional caráter social. O institucional, ele informa, ele tenta convencer, ele tenta persuadir o leitor a necessidade e importância de se valorizar e conviver em forma harmoniosa com as diversidades culturais presentes em nosso meio. Além dessa questão, né, da importância de valorizar aí, né, a convivência e entre diversas culturas e diversos estilos de vida, ele também pode denunciar um problema. Por exemplo, eu posso fazer um anúncio institucional falando sobre trabalho infantil. O 7º ano fez uma atividade dessa, de denúncia do trabalho infantil. Pode ser contra a dengue, pode ser sobre conscientização do uso de máscaras, pode ser sobre conscientização de isolamento social, que é o que está sendo, né, o nosso momento pede isso. Então, seria um anúncio institucional, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de um anúncio institucional, em que fala sobre essa questão das diferenças. É um anúncio que vem aí do Ministério da Saúde, né? Todos juntos aprendemos com as diferenças. Então, aqui ficou muito pequenininho a letra, depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês separado esse anúncio. Ele vem mostrando a questão do valorizar quem é diferente, né? No segundo quadrinho aí tem a imagem aí de uma menina loira e de uma menina negra. Então mostra essa questão de conviver sem estar preocupado ou querendo minimizar o outro pela cor da pele. Depois mostra uma pessoa cadeirante. Depois fala sobre, mostra aí os jeitos diferentes que as pessoas têm de falar, ou seja, cada, né, vai com uma pessoa de um estado ou de outro, cada um tem um estilo. Mostra aí a questão das libras, mostra a questão aí do cego. E a última imagem mostra aí várias pessoas, né, cada um com um tipo de necessidade ou com uma característica física, e todos são iguais. Então, o título aí desse anúncio é Todos Juntos Aprendendo com as Diferenças, né? E não a ideia de se isolar. Se você é de um jeito, você fica aqui, você ali, pronto. Esse aí é um anúncio institucional. Ele tem como ideia passar essa mensagem, né, de conviver aí entre as diferenças. Diferente do publicitário, que seria vender, que nós não estamos vendendo nada. Nós estamos tentando convencer as pessoas, né, quem estiver lendo, né, de algo aí que tenha cunho social. A publicidade institucional, meninos, ela é uma forma de publicidade que não se refere a produto, como eu disse, né? E sim a empresa ou instituição. Então, uma empresa ou uma instituição, ela pode colocar um anúncio institucional, né? Mas ela tem que pensar o quê? Que ela está disseminando uma ideia e ela vai moldar, influenciar uma opinião pública, né? Então, por exemplo, uma rede de televisão, ela pode fazer um anúncio institucional. Ela pode fazer um anúncio institucional falando sobre o quê? Tem vários, doação de sangue, sobre a dengue, sobre vários temas que são, né, que tentam aí influenciar a opinião pública. Eu quero influenciar a opinião pública de que não pode deixar água parada porque vai dar dengue. Então a rede de televisão vai lá e faz um anúncio desse. Então, né, eu peguei aí a ideia da televisão, né, das imagens, de tudo. Então essa empresa pode fazer isso. Tem uma empresa de venda de carros. Ela pode fazer um anúncio institucional. Mesmo que ela venda um produto, ela pode fazer um anúncio institucional. Ninguém é proibido de fazer, só que ela não está vendendo produto, ela tá passando uma ideia de conscientização, né, dessa questão da importância para a sociedade do que ela está mostrando, do que ela está apresentando, tá? E a publicidade institucional, usualmente, tenta sensibilizar-nos para ações que devemos tomar. Então, foi o que eu falei, várias ações que eu falei para vocês podem ser feitas
anúncios institucionais. Então, qual mudança de ação que a sociedade pode ter? O que eu posso fazer para mudar isso? Então, o anúncio ele tem como objetivo, né, utilizar a persuasão, a linguagem clara, todos aqueles elementos da linguagem publicitária. Só que o intuito é essa questão de sensibilizar, de mudança, de tocar o coração, digamos, de quem está olhando, quem está lendo aí esse anúncio. Vou mostrar aqui para vocês 2 exemplos aqui de anúncios institucionais. O primeiro vem dos animais, né? Todo cão merece uma cama quentinha. Ajude a manter todos os peludos quentinhos nesse inverno. Para cada produto vendido, uma cama será doada para organizações protetoras dos animais. Isso aí é um exemplo de anúncio institucional de uma empresa. Então, a ideia central é conscientizar de quê? De que os animais precisam de uma cama quentinha. E aí, ele vem falando, né? Se comprar um produto da empresa dele, uma cama será doada aí pelas organizações protetoras dos animais. Isso aí é um exemplo de um anúncio duplo. Ele tem a parte institucional e tem a parte publicitária. Vou colocar ele aí para vocês não confundirem. Isso aí é um anúncio duplo, com os 2 tipos de gêneros textuais. Nós hoje estamos estudando o institucional, mas eu coloquei esse aí para vocês terem em mente que os 2 gêneros, eles podem estar colocados no mesmo anúncio, até porque eles são muito parecidos. O segundo exemplo é um exemplo puramente institucional. Ele não tem objetivo nenhum de venda de nada, né? Ele é o quê? Sobre exploração sexual. Vamos acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. Aí, né, tem a parte verbal que eu li e tem a parte não verbal, que é essa placa, tá? Como se fosse os braços aí segurando as crianças, protegendo as crianças, e aí tá na cor vermelha, que indica o que? Perigo, que você não tem que ir, você não tem que encostar, que elas estão protegidas, né? E o menino e uma menina, né? Aí no centro da imagem. E aí embaixo tem tem mais uma parte aí de linguagem verbal que é na mão certa, ou seja, todo mundo tá na mão certa, protegendo as nossas crianças e os nossos adolescentes aí, né, nas estradas. E aí tem uma imagem, né, ao fundo de uma estrada e um caminhão indo embora. Então isso aí é uma linguagem puramente institucional, é um anúncio institucional, porque ele está passando uma ideia, para quê? Para sensibilizar, para persuadir, para tocar o coração de que isso é errado, né? De que isso tem que ser banido, tá? Então esses aí são os 2 exemplos que eu quis colocar para vocês. E como atividade, a atividade de vocês, né, é uma produção, né, de um anúncio institucional. Eu coloquei aqui, leia as reportagens abaixo, são sugestões para vocês lerem, tá? São reportagens sobre 2 fatos que aconteceram durante as últimas semanas. O primeiro fato é a morte daquele homem negro que foi asfixiado por 2 policiais, né, por policiais lá nos Estados Unidos. E o outro fato é o filho da empregada, né, da colaboradora, né, que prestava serviços lá para casa de uma pessoa, de uma família, e ela saiu e deixou o filho de 5 anos aos cuidados da patroa dela, da chefe, e a criança acabou morrendo, né? Acho que todo mundo viu essa notícia, esse fato triste, aconteceu os 2 fatos, né, horríveis. A criança subiu pelo elevador e, enfim, caiu do 9º andar e veio a falecer. Os 2 fatos geraram muitas discussões, não só discussões. O primeiro fato, que foi a morte do norte-americano, gerou protestos por várias partes do mundo. E o da criança gerou protestos, mas protestos mais contidos, digamos, né? Não foi tão... Né, nos Estados Unidos teve cidades lá, lugares que tiveram até toque de recolher, né? As pessoas tinham que sair, não poderiam ficar na rua até certo horário, porque tava passando, assim, já tava chegando num nível, assim, de talvez nem controle mais das autoridades. Aqui no Brasil não teve nada nesse sentido, mas tem ainda, né, ainda tem vários protestos, principalmente pela internet, de indignação do que aconteceu com o menino.
Todos os dois fatos, as duas notícias, as duas situações geraram muitas discussões em torno de um tema chamado racismo. Então, o anúncio institucional que vocês irão criar é sobre o racismo. Então, você vai colocar aí como que combate esse racismo, como que acaba, né? Como que as pessoas têm que lidar com isso no sentido assim, de acabar, de eliminar, de não separar as pessoas por cores, de não falar se um é bom, se o outro é ruim, se é isso, se é aquilo, né? Independente da cor da pele, né? Da raça da pessoa. Então, vocês vão criar um anúncio em cima em torno desse tema aí, né? Que é o racismo. Eu coloquei as reportagens para vocês, quem não tiver, por dentro aí do assunto, né, pode se inteirar aí, né, dentro dessas notícias que eu coloquei para você. Não tem nada de fake news aí, tá? São reportagens aí de sites confiáveis, tá? Então, é essa atividade que vocês estarão fazendo aí, né, de anúncio sobre o gênero, anúncio institucional, tá bom? Meninos, um ótimo final de semana para vocês. Qualquer dúvida, é só me procurar, tá? Estou à disposição. Bom feriado, bons estudos e até segunda-feira. Tchau, tchau. Oi, meninos do nono, tudo bem? Olha só, como combinado e prometido, né? Vou fazer uma revisão aqui de genética com alguns termos para vocês poderem estudar para nossa atividade, né, oral na próxima semana, na próxima terça. Então, a genética, o que é a genética? É a área da biologia que vai estudar a herança biológica e a hereditariedade. O que é a hereditariedade? É a transmissão, né, das características de pais para filhos ao longo das gerações. As características hereditárias, né, elas podem ser transmitidas, né, através da reprodução, através dos gametas masculino e feminino, que carrega os genes e esses são transmitidos, né? Estatura, cor dos olhos, né? O formato do nariz, a cor do cabelo, né? Tamanho da orelha, formato de sobrancelha, tudo isso é característica hereditária. Aonde que tá essas características, né? Elas estão na célula, lá no núcleo da célula eu tenho os cromossomos e nesses cromossomos eu tenho os genes e esse gene, ele é responsável por cada característica. Então, nós carregamos o nosso DNA. Onde tem DNA? DNA tem em todas as células do nosso corpo. Tá, meninos? Desde a célula, por isso que para fazer um exame de DNA pode ser da saliva, pode ser um fio de cabelo, né? Qualquer substância aí é utilizada para fazer o DNA. Então, o que é hereditariedade, né? Hereditariedade vem de herança biológica, né? O que é a herança biológica? É o conjunto de características que é herdados, né? Que vai definindo o ser vivo. E essas informações é proveniente dos nossos pais. O que é gene, né? Gene é a unidade hereditária, né? Que vai conter as informações de uma determinada característica. E as características transmitidas são a cor dos olhos, cabelo, pele, né? O lóbulo da orelha, a cor das flores, cor de pelo, né? Tipo de concha, tipo de casca, doença, né? E nós temos cancro de pulmão, hemofilia, Alzheimer, anemia falciforme. E aí nós também podemos ter estudar essa hereditariedade através da árvore genealógica, tá?
que a árvore genealógica, ela faz o estudo das transmissão das caracteres hereditários, né, realizados através da representação gráfica, da forma com alguns caracteres transmitidos dos seus projetores. Então, quando a gente está começando a estudar, a gente faz, né, aqueles desenhos lá da árvore nossa, né, colocando lá, só que a gente não coloca as características, né, nós deveríamos ter, né, essa árvore, né, identificando todas as características, principalmente se há doença hereditária, doenças autoimunes, né, para a gente poder verificar as possibilidades dos nossos descendentes terem genótipo e fenótipo, né? Qual que é a diferença? Fenótipo é a manifestação das características, é aquilo que nós conseguimos ver. Genótipos são os alelos, né? Eles vão definir uma característica, tá? Então, por exemplo, cabelo loiro. O cabelo loiro é o fenótipo que eu vejo. E aí eu tenho lá o isão, que é o gene, e o seu alelo recessivo, que é o izinho, que vai determinar. Cabelo castanho, a cor castanho é o fenótipo. O cesão é o genótipo. E aí o genótipo é o conjunto de genes do indivíduo e o fenótipo são as características visíveis, as mensuráveis, certo? Que vai ser determinada pela expressão do seu genótipo. Qual que é a relação entre o genótipo e o fenótipo, tá? O genótipo, eu falei que é a constituição genética, o fenótipo é para determinar as características morfológicas e fisiológicas e comportamentais, tá? O fenótipo, ele é o resultado do genótipo com a sua interação com o meio ambiente. Então, lá eu tenho, né, azão, e o fenótipo é a minha pigmentação. Azim, ou azão, também é a presença da pigmentação. E azim é a ausência, se a gente for pegar a questão da pele, né? Cor de pele, por exemplo. Igual a gente viu que albinismo, né? Ele é uma característica totalmente recessiva. Então, o que é gene? É o fragmento de DNA. O que é genótipo? As características do indivíduo, são os genes. Fenótipo, né, são as características que podem ser alteradas pelo meio. Locus, né, é o local no cromossomo onde se encontra o gene. Genes alelos, né, são quando esses genes, né, eles ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. E cromossomos homólogos, eles possuem genes para as mesmas características. E aí nós podemos também ter as definições de homozigoto e heterozigoto. Homozigoto, quando os alelos são iguais, tá? Azão, bezim. Ou como lá na nossa aula que a gente falou sobre o sistema ABO. E aí nós temos lá no caso do grupo O, que é o izinho, né? E heterozigoto, quando as características, elas são, os genes, eles são diferentes, né? Azim, por exemplo, é um heterozigoto. Então, alelo, tá? Cada uma das alternativas, né? Vai ser determinado por um gene, né? Eu coloquei aí em espanhol aí o slide, tá? Mas o que ele quer falar é que essa sequência diferente vai codificar uma única, tá? Que vai poder manifestar. Então, eu tenho lá, por exemplo, na mesma posição do azão, em outro cromossomo eu vou ter o seu recessivo, que é o azim. No caso, o azão é dominante, então característica dominante, quando a gente estuda, ela é representada pelo
pela letra maiúscula, então ela impede que a característica recessiva se manifeste. Isso não quer dizer que eu não tenha característica recessiva nos meus genes, tá? Porém, ela só não manifestou. Ai, por que esse não quer? Ah, ficou um slide em branco. Bom, meninos, é isso que eu ia passar para vocês, né? Vou fazer depois uma revisão sobre o sistema BO, para ver se eu coloco na segunda, para vocês poderem estudarem para a prova na terça, tá? Lembrando que nós teremos também resolução de exercícios, ok? Beijos e até mais.